Então, começando aqui, né, irmãos? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ao olharmos para esta bem-aventurança, percebemos claramente que ela é uma consequência de todas as outras bem-aventuranças, mas especificamente da mansidão. Nós temos essa questão que nós, ao olharmos para as bem-aventuranças, as pessoas pensam assim: qualquer pessoa pode ser pacífico. Não, não pode. Isso é um dom do Espírito Santo para todo aquele que crê. Então eu quero convidar você, se você crê no Evangelho, crê em Cristo, você pode ser um pacificador. Mas se você não crê em Cristo, o seu coração não vai mudar. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos falado sobre essa escada das bem-aventuranças que nos mostram uma espécie de sequência de Cristo. Eu e o que eu sou. Então eu preciso aprender a ser pobre para ter fé, preciso aprender a chorar para o pecado, preciso aprender a ser manso, com controle, e aí eu tenho fome e sede de justiça. Isso, consequentemente, transforma a minha vida, eu e o meu próximo. Eu começo a ter compaixão daqueles que estão ao meu redor, com o meu olhar. E aí eu começo a ter mais pureza de coração, que são os limpos de coração, porque a minha visão começa a se tornar cada vez mais nítida. E aí vem esta construção de pacificação e de paz, que é um crescimento espiritual. Quero destacar aqui algumas coisas, porque todas essas bem-aventuranças, elas são para aqueles que creem no Evangelho, aqueles que confiam no Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, todas as bem-aventuranças, elas têm uma espécie de caráter que nos leva a viver para Deus, viver em Cristo Jesus. E nesse sentido é que nós estamos aqui mergulhando nesse contexto das bem-aventuranças, porque elas são, em primeira mão, um dom do Espírito Santo. Ninguém pode ser, de uma certa maneira, pacificador se não for pelo Espírito de Deus. Não há pacificação sem o Espírito de Cristo. Por isso que nós estamos falando que essa pacificação é algo tão maravilhoso que só Cristo pode gerar em nós. Tá? Então, nesse sentido, essa bem-aventurança dos pacificadores é a penúltima bem-aventurança, e ela nos mostra alguns aspectos que nós vamos falar agora. Primeiro, é uma bem-aventurança pela própria natureza da mansidão, ela nos leva a ser pacificadores. Quem conhece Cristo e sabe que Cristo é o príncipe da paz, tem que ser um pacificador. Tem que ser alguém que é uma pessoa que pacifica, que leva paz para as pessoas. Não há, por exemplo, nenhuma forma de ser pacificador se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só vou consertar aqui, que parece que está duplicado aqui o texto. Eu vou deixar esse e vou tirar este. Pronto. Então, colocando aqui, os pacificadores, eles são a própria natureza da paz, é alguma coisa de Deus. O Deus é um Deus de paz. Muitas pessoas enganam-se pensando que podem ser mansas e pacificadoras por si mesmas, mas não podem. Existe aqui, e nesse dia nós podemos declarar isso,
E se no Espírito de Deus não transformar o coração, ninguém pode se tornar uma pessoa mansa e pacificadora. Algo que o estudo das bem-aventuranças faz com todos nós é humilhar-nos e mostrar a nossa falência espiritual em todas as áreas. Quem aqui que não tem problema na área da pacificação, né? Quem aqui que não tem problema, por exemplo, com a questão de ser alguém que sempre está, como é que eu posso dizer, sofrendo ou sendo humilhado diante de Deus por causa dessas questões da pacificação. Então esse versículo nos leva a pensar o seguinte: quantas vezes nós promovemos mais discórdia do que amor? E quantas vezes nós estamos mais interessados em guerra do que na paz? E é nesse sentido que o estudo vai. Por outro lado, o cristão verdadeiro anseia e espera que Deus lhe dê o caráter de Cristo e de Deus. Isso é uma constante na vida de um cristão. Às vezes, eu fico muito preocupado com a questão de que muitos cristãos têm dado mau testemunho nesse mundo. Eles são pessoas que querem sempre engajar-se nas brigas, nas discórdias, nas dissensões, facções. Isso é obra da carne, isso não é obra do Espírito. A mensagem que está atrás de cada uma dessas bem-aventuranças é o reino de Deus formado por um povo que tem o caráter de Deus, o seu caráter, sua linguagem, seu poder, sua honra e ainda, sobretudo, seu amor. Por isso que são chamados bem-aventurados e muito felizes quem vive desta forma. Por isso é que quando nós estamos nos referindo às bem-aventuranças, nós estamos nos referindo, meus queridos irmãos, a um homem. Por isso que é impossível ao homem e para a mulher natural ser desse jeito. Isso não pertence a esta criação, mas a uma nova criação. Quero destacar aqui para vocês, segundo aos Coríntios 5,17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa ser um pacificador? O que significa ser uma pacificadora? No contexto de Israel, os judeus esperavam a guerra e um Messias de guerra. E é interessante quando nós olhamos para o povo de Israel hoje, é um povo que está mais interessado em justiça própria, e eu entendo que eles queiram atacar o Hamas, mas eu não entendo quando eles estão massacrando pessoas que não têm nada a ver com o Hamas. São crianças, são homens, são mulheres, e nesse sentido não há nenhum aplauso sobre isso. Não, defender Israel eu entendo, mas atacar pessoas que não estão no rol dos terroristas está errado. Por isso que os palestinos precisam de um país para eles, precisam de uma terra para eles. Então, para que falar em paz, né? Hoje nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos a guerra de Israel, alguns outros países estão em guerra também, uns contra os outros, e Jesus frustrou a expectativa messiânica dos judeus. Se nós olharmos, eu quero destacar aqui, Mateus capítulo 11, quero só destacar aqui, versículo de número 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar o outro? Perguntou João Batista para Jesus. João capítulo 6, versículo 5.
Diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E João, capítulo 1, versículo de número 11, nos diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Todas as vezes que nós ouvimos sobre Cristo, ele veio para ajudar, ele veio para salvar, ele veio para trazer paz e não guerra. É claro que isso vai suscitar guerras, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas não pela mão de Deus e pela mão de um cristão, pela mão daqueles que são maus e que têm intentos maus. Nessa bem-aventurança, Jesus diz: vocês não entenderam. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, Jesus é aquele que vem trazer para nós a paz que só Deus pode dar. Felizes os que promovem a paz, estes são chamados filhos e filhas de Deus. O meu reino não é deste mundo. Os métodos não são de paz pela guerra, mas é necessário ser transformado para se ter uma paz e para gerar pessoas de paz. Não é externo, e sim interno do coração. Eu não estou dizendo que no Antigo Testamento não havia guerras, havia, mas nós temos no Novo Testamento uma transformação de Cristo. E é sobre isso que nós estamos falando. No Novo Testamento nós não vemos Jesus falando para pegar em armas e nem para massacrar a vida dos outros. Ao contrário, é para entrar na casa das pessoas e dizer: a paz seja nesse lugar. Se não tiver um filho da paz ali, saia, sacuda os pés. Mas se tiver um filho da paz ali, a paz permanecerá naquele lugar. Muitas pessoas falam que não gostam de teologia, pois é só obedecer o Sermão do Monte e tudo ficará bem. Não há Sermão do Monte sem a teologia. Não há. Porque os pacificadores são muito felizes, felizes os que promovem a paz. Eles são diferentes de todas as pessoas deste mundo. Eles são felizes porque estão no centro da teologia bíblica do Novo Testamento. Por que há tantas guerras no mundo e os líderes não se entendem? Tiago, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Só há uma resposta a essa pergunta: o pecado que habita na vossa carne, na nossa carne. Marcos capítulo 7. Eu não estou mostrando o texto porque eu não estou conseguindo mostrar, tá? Marcos capítulo 7, versículos de número 19 ao 22, diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele impuros todos os alimentos. Quer dizer, os fariseus diziam que o que eles comiam é que tornava aquelas pessoas impuras. E Jesus dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso é o que contamina os homens. Olhando de forma positiva essa bem-aventurança, felizes os que promovem a paz, não é um dom natural. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não é uma pessoa pacata
que sem personalidade, quieta e boba. Às vezes as pessoas têm essa sensação de que o cristão é aquele bobo que aceita tudo, que não fala nada. Não, não é isso que nós estamos tratando aqui. Não está na mira um homem, uma mulher que diz: faço qualquer coisa para não brigar. Também não é isso. O que significa ser um pacificador? O cristão busca a paz em todos os conflitos. O que eu posso fazer para gerar paz, para que nós possamos viver bem? Pedir perdão a você? Buscar o perdão? Ir atrás? Eu me lembro de ter ouvido falar de duas senhoras que haviam brigado e elas não estavam se falando, então o pastor foi visitar uma, foi visitar outra. Quem conta essa história é o Tim Keller, né? E que já faleceu. E aí, um dia, o pastor disse assim para uma delas, falou assim: por que você não faz um bolo e vai falar com ela, conversa com ela? E ela tinha sido a ofendida, ela fez o bolo e foi lá. E quando bateu na porta, a outra olhou e falou assim: o que você quer? Aí ela disse assim: eu queria falar com você, trouxe um bolo pra gente tomar um chá. Ela disse: tá bom, vou fazer o chá. Daí ela falou assim: eu queria que você me perdoasse. A outra falou assim: não, eu que preciso pedir perdão a você. Esse é o cristão. O cristão é aquele, como diz o apóstolo Paulo, Evódia e Sintique, que eram duas senhoras da igreja de Filipos, que estavam brigando. E o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: fala para elas pensarem concordemente no Senhor. A gente precisa sempre buscar a paz. Sem as características anteriores, nunca haverá paz. Por isso que é um todo, né? O Sermão do Monte é um todo. Para ser pacificador, é preciso esquecer a mim mesmo. Eu preciso lembrar que a glória de Cristo é maior do que a minha glória. É preciso deixar de ser egocêntrico ou aquele que diz: meus direitos estão sendo observados. Hoje nós vemos na igreja do Senhor muitas pessoas que estão promovendo mais guerra do que paz. E quando a coisa não sai do jeito que eu quero, a gente começa a criar um monte de coisa. Meus irmãos, eu quero a justiça, mas eu quero fazer isso em paz. Quero respeitar os outros, respeitar pessoas que não têm a minha cor, porque todos são iguais. Quero respeitar as mulheres, assim como respeitar os homens, respeitar as crianças. Isso é buscar a paz. Quem já sentiu, desculpem, o seu próprio pecado, já chorou por eles, já sentiu aquela fome e sede de justiça? Esse é aquele que grita, conforme Romanos 7:24, que diz: desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Esse indivíduo quer ser pacificador. Cristão é aquele em que vive esses dois homens, um homem velho e um homem novo, uma mulher velha e uma mulher nova. Por isso, ele e ela abominam seu velho homem e dizem: eu não sou mais assim, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O cristão sabe que é por isso que tem uma nova visão dos outros. Ele diz: essas pessoas precisam ser transformadas, pois estão debaixo do poder do pecado. Por isso elas são egoístas. Quando você enxerga as pessoas assim, está em posição de pacificador. O pacificador só tem um pensamento: a glória de Deus na terra. Veja o Senhor Jesus, ele é chamado de a nossa paz. Efésios 2:15 ao 16 nos diz assim:
Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois homens criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele só poderia conquistar o mundo inteiro sendo o príncipe da paz, de Isaías 9, 6 e 7. Quero ler para você o texto do profeta Isaías, que diz assim, 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com um texto como esse, a palavra de Deus pode colocar diante de nós como praticar isso. E eu quero destacar aqui para você que a prática da pacificação, primeira coisa, aprenda a cuidar da sua língua. Um dos instrumentos mais usados para a guerra é a boca. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Deixa eu só aumentar aqui para você, né? Opa, só estou tentando consertar aqui. Isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a palavra de Deus nos diz que se você quiser ser um pacificador, controle a língua. Quando lhe falarem algo, não replique. Ore e peça a Deus justiça. Foi assim que Cristo fez. Não expresse sempre o que você pensa. Isso gera brigas. E às vezes nós somos rápidos para tentar dizer, olha, eu penso assim. Calma. Peça a Deus de maneira prática que você seja um pacificador. Encare tudo à luz do Evangelho. O que Jesus diria nessa posição, nessa questão? Às vezes essas questões são políticas. A gente não tem o conhecimento de tudo. Mas a gente deve pedir a Deus sempre justiça. Não busque o comodismo, mas empenhe-se na paz. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 12, versículo de número 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, sempre procurar a paz. E aí, deixa eu tirar aqui o texto, senão vai atrapalhar ali. A paz tem que seguir o cristão aonde ele vai. O texto de Isaías 52, versículo 7 diz assim, eu não vou pôr aqui, mas você pode... Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação e diz a Sião, o teu Deus reina. Como foi com o Senhor Jesus, ele, mesmo injustiçado, não abriu a sua boca.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Deus possa estar transformando a sua vida para ser um pacificador. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Agradeço a sua presença aqui. Espero que não tenha tido nenhum problema para ninguém ouvir a palavra. E que quando Cristo nos transforma em pacificadores, o nosso caráter muda e a gente é chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa noite. Abençoa o teu povo, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração, agradecidos. Pedimos pela vida do David, pedimos também pela vida do Silos, ó Deus, sua família. Peço também pela dona Irene, peço também pelo seu Simão, peço também, ó Deus, pela irmã da Tati, que o Senhor abençoe, também a Carol. Põe a tua mão, Senhor. Agradecemos por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Boa noite.